E aí, tudo na paz? Meu nome é Luciano Rachid e é uma alegria ter você aqui hoje. Quando criança, você já fez alguma viagem de carro? Eu me lembro quando eu era mais novo que todas as viagens que nós fazíamos de férias em família, nós fazíamos de carro e eram percursos muito grandes. Nós cruzávamos estradas de carro e para uma criança isso é extremamente entediante. E a nossa diversão era olhar pelas janelas para poder admirar as paisagens. Até porque nós não tínhamos celular, não tínhamos muito o que fazer, arrumávamos algumas brincadeiras, mas rapidamente nós perdíamos interesse. E voltávamos para as janelas para poder admirar as paisagens. E eu me lembro de uma mensagem que nós líamos praticamente em todas as paisagens que nós passávamos. Nas árvores havia uma placa escrita: "Leia a Bíblia". E eu quero falar exatamente sobre isso hoje, a importância de nós lermos a Bíblia, porque mesmo que as viagens de carro tenham diminuído, essa mensagem continua urgente para os nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre ela, aquela que é o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido de todos os tempos. E quem dera fosse também o livro mais praticado, porque com certeza nós não estaríamos vivendo aquilo que vivemos nos dias de hoje. E para começar, eu quero te contar uma história que é atribuída a Charles Spurgeon, aquele que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Conta-se que certa vez ele foi à casa de uma senhora já com idade muito avançada, que sofria por conta de sua pobreza por falta de alimento, inclusive estava em um processo de desnutrição. Charles Spurgeon, ao entrar naquela casa e ter uma conversa com aquela mulher, olha para a parede e vê ali um documento enquadrado. E ele pergunta para aquela mulher o que vinha a ser aquele quadro. Ela explica que por quase 50 anos ela trabalhou para uma condessa como empregada e que gostava tanto daquela família que quando recebeu esse documento resolveu enquadrá-lo e colocar na parede. Charles Spurgeon pede a ela autorização para pegar aquele documento e levar até as autoridades. Ela então permite e dá-lhe uma recomendação. Muito cuidado, por favor, traga esse documento da mesma maneira, porque eu tenho muito apreço e muito carinho por ele. Quando ele chega às autoridades, aquele documento se tratava de um testamento. Já faziam 10 anos que aquela condessa tinha falecido e tinha deixado àquela mulher, a sua empregada, uma casa e muito dinheiro. Ele volta então à casa daquela senhora, explica a ela toda a situação e fala que ela é herdeira de uma casa e um dinheiro que já há 10 anos estava rendendo em uma conta bancária. Ela então descobre que não precisava estar vivendo na situação em que vivia. E Spurgeon então fala para ela que aquela casa e aquele recurso poderia ter servido muito mais a ela se ela tivesse recebido anos antes. Entretanto, dali para frente, ela teria agora uma nova vida e uma nova história a viver. É engraçado que essa história se aplica muito à nossa vida quando a gente traz para a aplicação prática do que a palavra de Deus faz em nosso favor. Em Oséias 4, no verso de número 6, diz: "O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento." É exatamente essa história que nós lemos na vida de Spurgeon. Nós temos disponível na palavra de Deus tantas promessas e tantas formas de viver que agradam o coração de Deus que não precisaríamos estar vivendo a vida que nós estamos vivendo nos nossos dias. Por isso, é necessário que o povo de Deus busque um relacionamento contínuo e constante com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós. Eu acho muito louco nós nos declararmos cristãos por anos a fio e sequer ter lido a palavra de Deus toda por pelo menos uma vez. É necessário que nós tenhamos um conhecimento profundo da palavra, tenhamos um relacionamento profundo da palavra, até porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós, para que possamos viver tudo aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. É necessário que venhamos ter intimidade com ela, nos relacionarmos com a palavra de Deus dia após dia, todos os dias. Assim como o corpo físico ele precisa do alimento diário, o nosso espírito também precisa de um alimento diário, de um contato todos os dias com a palavra de Deus. Você consegue se imaginar se alimentando uma vez por semana? Praticamente impossível uma pessoa conseguir se manter nutrido, se manter saudável, realizando apenas uma alimentação semanal. Exatamente assim também é com o nosso espírito. Se nós temos um contato de apenas uma vez por semana com a palavra de Deus, nós não podemos nos surpreender se o nosso espírito está sofrendo de inanição. É preciso que venhamos comer diariamente a palavra de Deus, para que possamos nos tornar fortes espiritualmente, para que a nossa mente esteja fortalecida com aquilo que Deus tem para nós. Assim nós vamos conseguir vencer os desafios que nós temos enfrentado todos os dias, porque a palavra de Deus ela é alimento, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus guarda a nossa mente, a palavra de Deus nos ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós.
nós. Então, se você quer crescer e se fortalecer, o meu conselho para você hoje é: leia a Bíblia. Comece de Gênesis até Apocalipse e leia todos os dias uma porção da palavra. E quando você terminar lá no último versículo da Bíblia, comece tudo de novo e faça isso todos os dias, até que Jesus volte, até que você tenha a possibilidade de viver com Ele eternamente. Desfrute das promessas que Ele deixou para você nessa terra. E esse foi o conselho que Deus deixou para Josué, lá em Josué 1:8. Acompanhe comigo a leitura. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E esse conselho continua valendo para os nossos dias, para que possamos crescer, para que possamos prosperar. E quem é que não quer ter esses benefícios? Mas para isso, nós precisamos ter um contato constante com a palavra do Senhor, meditar nas coisas que Deus deixou para nós. Meditar significa manter na sua mente, ruminar, pensar durante todo o seu dia aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Eu tenho plena convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus revelada e deixada a nós. Eu me lembro de uma experiência incrível que eu tive com a palavra de Deus por volta dos meus 12 anos de idade. Quando eu tinha essa idade, eu era uma criança extremamente medrosa. Eu não tinha coragem de olhar para a janela à noite com medo de ver alguma coisa. Quando eu ia no banheiro também, durante a noite, eu sequer olhava no espelho, porque eu tinha medo de que, ao olhar para o espelho, eu visse alguma imagem, alguma coisa escondida atrás de mim. E tudo me gerava medo, tudo me gerava pânico, era algo desesperador. E certa noite eu fui dormir na casa de alguns amigos da igreja, devidamente autorizado pelos meus pais, e antes de dormir, um dos meus amigos pegou a Bíblia e começou a ler. E ele olhou para mim e perguntou: "Você não quer ler a Bíblia?" Eu não tinha ainda o hábito de ler a Bíblia constantemente, de ler a Bíblia diariamente. Ele me emprestou uma Bíblia e eu comecei a ler. Aquela noite foi uma noite tão maravilhosa. Nunca na minha vida eu havia dormido tão bem e tido uma noite de tanta paz. Aquela experiência para mim foi marcante, a ponto de todos os dias, daquele dia em diante, eu continuar na minha leitura bíblica. Inicialmente eu sei que foi uma leitura interesseira, porque aquela paz foi algo tão gostoso que eu senti que eu queria todas as noites ter aquilo novamente. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo um relacionamento gostoso com a palavra de Deus a ponto de eu ser hoje extremamente apaixonado pela leitura bíblica. Essa para mim foi uma experiência marcante e eu quero te encorajar hoje a ter as suas experiências com a palavra de Deus, para que você possa desenvolver relacionamento com Deus através da sua palavra e que você experimente tudo aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. E para encerrar, eu quero te deixar o conselho que está escrito lá em Oséias 6:3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A maneira mais eficaz de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra, porque Ele resolveu se revelar através da palavra que Ele deixou para nós. Por isso, continue todos os dias a ler a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa trazer revelação a você. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o autor da própria palavra, que ele usou os homens ao longo dos anos para escrever a Bíblia, e hoje nós temos o privilégio de ler a palavra na presença do autor, porque é o próprio Espírito Santo que nos revela aquilo que nós necessitamos através da palavra de Deus. Então, o meu conselho para você hoje é o mesmo conselho que existe em tantas placas, em tantas árvores ao redor do Brasil. Leia a Bíblia. E se você conhece alguém que precisa desenvolver um relacionamento com as Escrituras, eu quero te pedir para que você compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa. Além disso, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos que tem sido produzido. Todos eles têm o propósito de poder encorajar você na vida cristã e te fortalecer na sua caminhada com Deus. Esse é o meu propósito e a minha missão de vida, ajudar você a caminhar com Deus e se tornar cada vez mais íntimo dele. E já que estamos falando sobre conhecer a palavra de Deus, você já ouviu falar sobre a armadura de Deus? Pois é, eu gravei um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar a indicação dele aqui em cima para que você vá lá e possa conferir como se revestir da armadura de Deus na prática, para que você seja capaz de resistir no dia mau. Eu vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço, por onde você for, inspire.